E aí, pessoal, vamos seguindo na nossa luta, um pouco distantes, mas próximos ao mesmo tempo. Na nossa quinta aula, o assunto é probabilidade, complementando um pouco do que a gente já viu em análise combinatória. A gente vai usar um pouco de combinatória dentro de alguns processos de contagem, mas hoje o ponto mais importante não é exatamente de quantas formas alguma coisa pode acontecer, e sim qual a chance de que alguma coisa aconteça. Então, dentro de um experimento aleatório, que o resultado pode ocorrer de diversas formas possíveis e a gente não consegue prever esse resultado final, a gente vai agora tentar descobrir um número que indique para a gente uma chance de que alguma coisa aconteça. Bom, então eu costumo dizer que probabilidade é um número que indica o grau de confiança na ocorrência de um certo evento. Então, é um indicador de confiança. Esse número, que a gente chama de probabilidade, indicador de confiança, ele vale no mínimo 0 e no máximo 1. Então, a probabilidade de que algo aconteça é no mínimo 0. A gente vai chamar de evento impossível. Quando a probabilidade é 0, o evento é impossível de ocorrer. E o valor máximo para a probabilidade é 1, a gente vai chamar de evento certo. É garantido que algo acontece quando a probabilidade é 1. Então, eu costumo dizer que a probabilidade é uma espécie de jogo da vida ali, quando a gente está lá no videogame, não tem aqueles índices de vida? A probabilidade caminha entre esses dois números. Quanto mais perto de 1 a probabilidade tiver, mais provável que algo aconteça. Quanto mais próximo de 0 a probabilidade tiver, mais improvável que alguma coisa aconteça. Beleza? Tem coisas quase intuitivas, se a gente pensar, por exemplo, no lançamento de uma moeda. Qual a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? Quase intuitivo, que todo mundo já vem a responder 1/2 ou 0,5 ou 50%. Então, a probabilidade de sair cara quando a gente lança uma moeda é de 50%. O número 0,5 está exatamente no meio do caminho, exatamente entre o 0 e o 1, o que indica para a gente que é tão provável sair cara quanto improvável. Beleza? E aí o número 0,5 exatamente no meio do caminho, indicando que essa probabilidade é igual para cara e para coroa, que são os dois casos possíveis. Bom, já que a gente está falando disso, nos casos possíveis, é importante a gente definir uma coisa chamada espaço amostral. Aqui a letra grega ômega, que é utilizada para representar o conjunto do espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento aleatório. Então, por exemplo, lá na física vocês falam bastante disso. Se eu abandonar um dado, é certo que o dado vai cair. Né? Todo mundo tem a certeza disso, acho que foi Newton que já mostrou isso para a gente. Né? É garantido que o dado vai cair quando ele é abandonado. Mas, então, em probabilidade não tem discussão nesse sentido, não tem aleatoriedade nenhuma em lançar um dado, já que é certo que ele cai. O que a gente discute em matemática, em probabilidade, é como ele cai. Qual vai ser a face do dado voltada para cima? Essa certeza a gente não tem. Então, a gente chama esse experimento de experimento aleatório. A gente não sabe com que face o dado qual face do dado vai cair voltada para cima. E aí tem uma coisa muito importante, é que é equiprovável a chance de cair. É a mesma probabilidade de cair o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Todas as faces têm a mesma probabilidade de cair voltada para cima. Beleza, galera? Então, esse conjunto de resultados, esses 6 elementos que eu acabei de citar, a gente vai chamar de espaço amostral desse experimento, beleza? E evento, a gente vai chamar de evento, aqui eu dei o nome de A, é um subconjunto do espaço amostral, é uma particularidade. Por exemplo, eu podia perguntar para vocês a probabilidade de ocorrer número par no lançamento de um dado, beleza? Aí o espaço amostral é formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Enquanto o evento, que é sair par,
é formado pelos elementos 2, 3 e 4. Então, o evento tem 3 elementos, enquanto o espaço amostral tem 6 elementos. Beleza? Bom, então aqui a gente já pode tratar da primeira definição propriamente, onde a gente já vai usar para começar a resolver exercícios daqui a pouco. Então, esse número que a gente está buscando, que indica o grau de confiança de que um evento vai acontecer, esse número chamado probabilidade, pode ser calculado principalmente, lá em biologia vocês falam muito disso, pode ser calculado pela expressão número de casos favoráveis dividido sobre o número de casos possíveis. Eu particularmente recomendo que vocês, na prática, vocês vão precisar de 2 processos de contagem. Um processo para descobrir o total de casos possíveis e um segundo processo para descobrir o número de casos favoráveis. Por exemplo, se o problema for o lançamento de uma moeda e sair número par, eu recomendo que a gente sempre olhe primeiro para o denominador. Uma moeda não, um dado. Quando eu lanço um dado, qual é o total de resultados possíveis? Se preocupa primeiro com ele. Então a gente já sabe que é 6. Esse resultado pode acontecer de 6 formas. Dessas 6 formas, quantas são favoráveis para a gente? Ou seja, quantas são pares? Somente 3. Então a gente fala que a probabilidade de sair par no lançamento de um dado é 3 sobre 6. Podemos escrever na forma decimal, que dá 0,5, ou podemos escrever na forma de porcentagem, que dá 50%. Beleza? Então esse aqui é o nosso primeiro tópico de probabilidade. Probabilidade é igual número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Tudo certo? Bom, a gente vai fazer um resumo, galera, com toda a teoria e daqui a pouco parte para praticar exercícios sobre essa teoria de probabilidade que certamente, junto com a análise combinatória, é a que mais cai no vestibular e que vocês precisam dominar muito bem, beleza? Então vamos aqui agora para a segunda parte. Bom, primeiro tópico, a probabilidade do evento vazio é 0. Então a probabilidade de que nada aconteça é 0, é impossível. Quando a gente lança um dado, é certo que vai ocorrer algum número, é impossível que aconteça vazio. Então a probabilidade de vazio é 0. A probabilidade do espaço amostral é 1. Então quando eu lanço um dado, é certo que acontece 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Dentre todas as coisas possíveis, certamente vai acontecer. Então a probabilidade do espaço amostral é 1, enquanto a probabilidade de vazio é 0. Beleza? Terceiro tópico. Agora a matéria começa a ficar mais séria, né? Agora a gente vai direto para itens que resolvem problemas de vestibular, que são muito comuns, muito frequentes. A partir do item 3, vocês vão precisar dominar muito bem essas próximas 3 ideias que eu vou falar. A primeira delas, a gente chama de eventos complementares ou probabilidade complementar. Então eu tenho um acontecimento A, que por exemplo pode ser sair número par num dado, e quando a gente colocar essa barrinha aqui, a gente vai chamar esse cara de complemento de A. Então eu tenho um evento A e o complemento de A. É o que completa A em relação ao todo. Por exemplo, se A é sair par no lançamento de um dado, o que completa isso certamente é sair ímpar no lançamento de um dado. Beleza? Então o complemento do par é o conjunto de números ímpares, que seria o A barra. Beleza? Duas coisas complementares têm probabilidades somadas igual a 1. Quando a gente lança um dado, galera, só tem 2 conjuntos possíveis. Por exemplo, se um dos conjuntos for par, o outro conjunto é o conjunto dos ímpares. Essas probabilidades somadas dão 1. Então daqui a gente vai tirar a primeira expressãozinha de probabilidade que diz o seguinte: a probabilidade de acontecer um evento A é igual a 1 menos a probabilidade do seu complemento. A probabilidade de A é igual a 1 menos a probabilidade do complemento. Beleza? A gente vai usar isso aqui muito em problemas do tipo pelo menos 1. Na hora do exercício já vou mostrar um caso desse. Pelo menos uma coisa tem que acontecer. Então a gente vai calcular a probabilidade de nenhuma coisa acontecer. Porque o complemento do pelo menos 1 é o nenhum, tá, galera? O que complementa o algum é o nenhum. Tudo certo?
basicamente o seguinte: ou alguma coisa acontece, ou nenhuma coisa acontece. A gente vai ver que é mais fácil descobrir quando nenhuma coisa acontece do que alguma coisa, porque o alguma pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser várias. Então, para calcular a probabilidade do algum, a gente antes vai descobrir a probabilidade do nenhum e subtrair de 1, que é o 100% em probabilidade. Show? Então, primeiro tópico, já vou mostrar isso para vocês nos exercícios. Eventos complementares, bem importante. União de eventos. Item 4, união de eventos. A probabilidade de A união com B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Vamos pensar aqui num problema. Eu tenho uma sacola com 20 números, 20 pedrinhas numeradas de 1 a 20. Tem 20 pedras numeradas de 1 a 20 numa sacola. A minha pergunta é a seguinte: qual a probabilidade de retirar um número dessa sacola e esse número ser múltiplo de 4 ou então múltiplo de 5? Sorteando um número de uma sacola com números numerados de 1 a 20, qual a probabilidade de sair um múltiplo do 4 ou um múltiplo do 5? Para a gente resolver esse problema, pode vir aqui, Zé? Para a gente resolver esse problema, eu vou listar aqui o seguinte conjunto. Múltiplos de 4. De 1 a 20, nós temos 4, 8, 12, 16 e 20. Então, o evento múltiplos de 4 tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Sendo que o espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados, tem 20 elementos. Então, tem 5 coisas favoráveis num conjunto de 20 coisas. Então, eu vou dizer que a probabilidade de sair um múltiplo de 4 é igual a 5 coisas favoráveis dentre 20 coisas possíveis, que é do 1 até o 20. Beleza? Bom, múltiplos de 5 são 5, 10, 15 e 20. Então, o evento sortear um múltiplo de 5 tem 1, 2, 3, 4 elementos num conjunto de 20 resultados possíveis. Então, a gente vai dizer que a probabilidade, casos favoráveis sobre casos possíveis. Isso significa 4 casos em 20 possíveis, beleza? Então, eu tenho aqui a probabilidade de sortear um múltiplo de 4 e tenho aqui a probabilidade de sortear um múltiplo de 5. Como a gente pode ver, é mais provável sortear um múltiplo de 4 do que de 5. Tudo bem, galera? Bom, mas a minha pergunta foi a seguinte: qual a probabilidade de sortear um múltiplo de 4 ou então de 5? Quando eu pergunto assim, o ou tem uma ideia matemática de união de conjuntos. Então, isso aqui serve para a gente e isso aqui serve para a gente. A questão é, se essas duas coisas servem para calcular a probabilidade de uma coisa ou outra, é só somar essas coisas? Então, a gente vai ter 9 chances, 5 números aqui e 4 números aqui, 9 chances em 20? Não, porque esses dois conjuntos, eles não são disjuntos. O que é isso? Eles têm elementos em comum. O número 20 aparece nos dois conjuntos. Então, na hora de calcular a probabilidade da união, eu vou ter que fazer essa probabilidade, que é 5 sobre 20, mais essa probabilidade, que é 4 sobre 20, menos a probabilidade da interseção. Um elemento em comum. Então, menos 1 sobre 20, galera. Então, vai ficar 5 com 4, 9, menos 1, 8. Exclui o 20 aqui. Se eu quero um múltiplo de 5 ou um múltiplo de 4, eu tenho 8 chances num total de 20 números. Tudo certo? Probabilidade da união. E agora o item 5, certamente o item mais importante para vestibular, que é a probabilidade de eventos sucessivos. Qual a probabilidade de que uma coisa aconteça e logo em seguida aconteça uma segunda, ou uma terceira, ou uma quarta coisa, sucessivamente?
Bom, a teoria aqui é basicamente o seguinte, a probabilidade de ocorrer um evento A e em seguida ocorrer um evento B é probabilidade de A vezes probabilidade B. A probabilidade de acontecer A e em seguida acontecer B é probabilidade de A vezes probabilidade B. Professor, como assim? Explica um pouco melhor essa ideia, que é possivelmente a mais importante. Vamos pensar aqui. Quando a gente lança... Dá para chegar para casa, por favor? Olha só, quando a gente lança uma moeda 2 vezes, qual é o conjunto total de resultados possíveis? Vou pegar uma moeda e vou lançar 2 vezes seguidas. Aí eu pergunto assim, qual a probabilidade de sair 2 caras? Se eu lanço uma moeda 2 vezes seguidamente, qual a probabilidade de 2 caras? Solução 1. Vou pensar lá no início da aula na definição de probabilidade, favoráveis sobre possíveis. Então vou listar aqui o espaço amostral. Lançamento de 2 moedas, total de resultados possíveis. Cara a cara, vou escrever assim, ó, cara a cara, outro, cara, coroa, outro, coroa, cara e outro, coroa, coroa. Galera, no lançamento sucessivo de 2 moedas, não tem nada que possa acontecer diferente disso. Então, total de resultados possíveis, 4. Favoráveis, aparecer exatamente 2 caras. Favoráveis, só tem 1. Então, eu vou dizer que a probabilidade de 2 caras no lançamento de 2 moedas é uma chance num total de 4 resultados. Beleza? Então, a gente aplicou essa ideia lá do início da aula para resolver esse problema. Mas eu quero resolver agora esse problema com essa ideia de eventos sucessivos. Qual a probabilidade de sair 2 caras lançando uma moeda 2 vezes seguidas? A gente vai pensar o seguinte, qual a probabilidade de cara para a primeira moeda? Fácil, só pode sair 2 resultados, cara é um deles. Então a probabilidade de cara é 1/2 para a primeira. E a probabilidade de cara, professor, para a segunda? Também é 1/2, porque só pode acontecer 2 coisas e cara é uma delas. Então, na primeira moeda, essa é a probabilidade de cara. Na segunda moeda, essa é a probabilidade de cara. A pergunta é, e a probabilidade de cara 2 vezes seguidas, sucessivamente? É probabilidade de A vezes probabilidade de B. Portanto, 1/2 vezes 1/2. 1/2 vezes 1/2 igual a 1/4. Tudo certo, galera? Então, esse caso é o caso mais importante. A gente pode resolver muitos problemas de probabilidade com essa ideia de eventos sucessivos. Show? Bom, agora a gente vai pegar todas essas ideias aí e começar a colocar em prática nos exercícios. Eu peguei o primeiro exercício com 4 itens para a gente aplicar essas coisas todas numa questão só, que vai ficando mais complicada com o passar dos itens. O problema que eu inventei aqui é o seguinte, um jogador de basquete tem eficiência no lance livre, sei lá, o cara joga NBA com todas aquelas estatísticas da NBA, chegou lá no final, nos playoffs, aquele jogador específico tem uma eficiência no lance livre de 80%. De todos os arremessos que ele fez na temporada ou na carreira, ele acertou 80% dos lances livres. Show? Então, quando ele vai para o lance livre, galera, a gente pode ter uma expectativa em relação ao resultado. Não podemos garantir o resultado, porque é aleatório. Ninguém tem certeza absoluta do que vai acontecer. Mas a probabilidade não dá certeza, ela dá expectativa. Para esse jogador, a gente tem uma expectativa de 80%. Provavelmente, se você fosse fazer uma aposta, se esse jogador acerta ou erra o lance livre, sabendo desses números, você apostaria que ele acertaria o arremesso, já que 80% é 0,8. Está lá pertinho do 1, muito mais perto do 1 do que do 0. Ou seja, é muito mais provável que ele acerte do que ele erre, beleza? Mas 80% ou 0,8 é a probabilidade para um arremesso. E se esse cara fizer 3 arremessos seguidos, como é que muda esse resultado? Bom, então beleza.
Probabilidade de acerto, 80%. Letra A. Qual a probabilidade, então, dele errar o lance livre? Pessoal, em probabilidade, a probabilidade máxima é sempre 1 e num lance livre, só duas coisas podem acontecer. Ou ele acerta o lance livre ou ele erra. Então, errar e acertar são coisas complementares. Se a probabilidade de acertar é 80%, a probabilidade de errar é o complemento de 80%. O que completa 80% é 20%. Então, vou usar aqui para responder a letra A, o nosso item 3, que falava de eventos complementares. A probabilidade, vou chamar de E, probabilidade de errar é igual a 100%, que é o nosso número 1, menos 80%, que é a probabilidade de acerto. Então, isso aqui vai ficar igual a 20%, ou 0,2 ou 2 décimos, beleza? Probabilidade dele errar o lance livre é de 20%. Bom, então agora a gente já sabe que para cada lance livre ele tem 80% de chance de acerto e 20% de chance de erro, para cada lance livre. Mas na letra B eu pergunto o seguinte, e em 2 lançamentos, qual a probabilidade de acertar ambos? Por exemplo, se o cara fizer um lance livre só um arremesso, a chance que ele tem de acertar é 80%. Mas se ele fizer 2, vocês acham que é mais provável que ele acerte os 2 do que se ele fizesse um arremesso só e acertasse? Certamente não, porque quando ele vai fazer 2 arremessos, tem as probabilidades de erro. Ele pode acertar um e o outro não, pode errar o primeiro, mas acertar o segundo. Qual a probabilidade de que acerte ambos? E aí a gente vai aprender a fazer o seguinte. Eu quero saber a probabilidade de 2 acertos, mas a gente vai escrever. Pratiquem isso, tá, galera? Sempre escrevam isso no caderno de vocês. Acerta e acerta. Não pense que os 2 arremessos estão acontecendo junto. Para acontecer 2, ele vai fazer o primeiro arremesso, em seguida vai fazer o segundo arremesso. Então são 2 arremessos sucessivos. Isso aqui todo mundo sabe calcular. Qual a probabilidade de que ele acerte o primeiro? A gente já falou lá no início do problema, 80%. Vou colocar em fração. A probabilidade de acertar o primeiro é 80%. Beleza. E qual a probabilidade de que ele acerte o segundo? Também é 80%. E qual a probabilidade de que ele acerte 2 coisas sucessivamente? Probabilidade A vezes probabilidade B. Então, é esse produto. Corto 0, corto 0, corto 0, corto 0. 8 décimos vezes 8 décimos vai dar 64 centésimos, que é igual a 64% de chance de acertar 2 arremessos. Então, a nossa confiança já diminuiu um pouquinho, galera. Para um arremesso, eu tinha confiança de 80%. Para 2 arremessos, acertar ambos, a minha confiança já cai para 64%. Tudo certo? Eventos sucessivos. Letra A, eventos complementares. Letra C. Em 3 arremessos, o cara foi fazer um chute de fora do garrafão e sofreu a falta, vai para o lance livre com 3 arremessos. Qual a probabilidade dele acertar exatamente 2? Acertar exatamente 2 é o mesmo que acertar 2 e necessariamente errar 1, beleza? Bom, para resolver esse problema, eu vou pensar nessa ideia. Eu vou escrever o que eu quero, lembrando que os arremessos acontecem seguidamente. Então, vou escrever aqui um caso possível. Ele acerta o primeiro arremesso e acerta o segundo arremesso e, necessariamente, ele vai ter que errar esse aqui. Então, eu vou descobrir a probabilidade de acertar o primeiro, acertar o segundo e errar o terceiro. Bom, esse número aqui todo mundo sabe, 80%. Esse número todo mundo sabe, 80%. E a probabilidade de errar o terceiro, a gente já sabe, que a gente viu lá em cima. A probabilidade de erro é 20%.
Beleza, e a probabilidade dessas coisas acontecerem sucessivamente? Multiplica e multiplica. Probabilidade A vezes probabilidade B. Corta os zeros, corta os zeros, corta os zeros. 64 vezes 2, o numerador vai dar 128, o denominador vai dar 1000. Posso tirar um zero aqui e colocar uma casa decimal. Então, isso aqui vai dar 12,8%. Mas atenção para uma coisa. Esse número aqui, muita atenção agora, galera. Esse número não é a probabilidade de acertar 2 e errar 1. Esse número aqui é a probabilidade de acertar o primeiro, acertar o segundo e errar o terceiro. Não é isso que o problema pede. O cara precisa acertar 2, mas não precisa ser os 2 primeiros. Então, esse erro pode estar no último lançamento, no segundo ou no primeiro. Beleza? Então, está faltando a gente embaralhar esses elementos aqui. Tem 3 formas de posicionar o erro, no final, no início ou no meio. Então, é só multiplicar por 3 ou multiplicar por uma permutação de 3 elementos com repetição de 2. Permutação de 3 com repetição de 2, a gente já aprendeu lá na terceira aula de combinatória, na aula 3, que é 3 fatorial sobre 2 fatorial, que dá 3. Então, a probabilidade é 12,8% vezes 3. Isso aqui vai dar 36 com 2,4, 38,4%. A probabilidade de, em 3 arremessos, acertar 2 e errar 1 é de 38,4%. Beleza? Vamos para o último item agora dessa questão, que resume toda a matéria de probabilidade. Item 4. E qual a probabilidade de, em 3 lançamentos, ele acertar algum? Porque no item C, ele tinha que acertar 2. No item D, ele tem que acertar algum. Bom, se ele tem que acertar algum, ele pode acertar um e errar os outros. Ele pode acertar 2 e errar o outro. Ou ele ainda pode acertar todos. Então, galera, nos problemas de probabilidade de alguma coisa, muitas coisas podem acontecer. Nesse caso, um acerto, ou 2, ou todos, ou 3. Show? Só tem uma coisa que não pode acontecer no problema 4, no item D. Só uma coisa que não pode acontecer. Acertar algum significa que ele não pode errar todos. A única coisa que não interessa é errar todos. E é exatamente aqui. Não pode. Erra e erra e erra. Isso, galera, é a única coisa que não nos interessa, errar todos. Por não nos interessar, é exatamente o que eu vou calcular. Porque se é a única coisa que não serve, todas as outras servem. Eu vou pensar em probabilidade complementar. Se eu sei essa probabilidade aqui, eu tiro lá de 100% ou de 1 e calculo a resposta do problema. Então, qual a probabilidade de errar todos? De errar o primeiro? 20%. Porque se acertar 80, errar é 20. E de errar o segundo? Também 20%. E de errar o terceiro? Também 20%. E de errar todos, professor? 20% vezes 20% vezes 20%. Multiplica esses números, corta o zero, corta o zero, corta o zero. O numerador fica 8, o denominador fica 1000. Então, galera, se eu tirar um zero aqui e colocar uma vírgula, isso aqui vai dar 0,8%. A probabilidade desse jogador errar 3 arremessos seguidos é bem pequena, galera. 0,8% de chance. Se isso aqui é a chance de errar todos, a probabilidade de acertar alguma coisa vai ser 1, que é o 100%, menos, ou 100%, menos 0,8%. Isso aqui vai dar 99,2% de chance
de acertar algum arremesso em 3 arremessos. Beleza? Então, galera, vamos fazer o seguinte, mais exercícios a gente tem na lista de vocês, tem muitas questões, mais exercícios a gente vai fazer durante a semana, com live no Instagram ou no YouTube, mas essa questão, ela consegue resumir praticamente toda a apostila. Se vocês entenderem isso bem, assistam mais de uma vez. Primeiro, copie a matéria no caderno. O Ramon falou sobre organização. Cuidado para vocês não ficarem com esses vídeos à disposição e abandonar o caderno, porque o fato de escrever também é um processo de aprendizagem, tá, galera? Vocês estão acostumados a assistir aula presencial e anotar tudo que a gente fala. Continuem fazendo essas anotações, porque isso ajuda no processo de aprendizagem, beleza? Então essa questão aqui ajuda a resumir praticamente tudo que vocês vão encontrar sobre probabilidade na apostila. A gente vai ter a oportunidade de fazer mais exercícios durante a semana, estamos à disposição de vocês para tudo aí que vocês precisarem, beleza? Muita atenção nesse assunto, pode parecer um pouco complicado no início, mas junto com a análise combinatória é o assunto que vocês mais precisam dominar, porque é o assunto que mais cai, beleza? Boa semana de estudo para todos e até a próxima!